tarde. Vamos começar então aqui a nossa primeira aula sobre TI, juros futuros na prática. Vou compartilhar aqui com vocês uma apresentaçãozinha. Então é isso. Vamos lá. Módulo 1, aula 1. Bom, o que eu separei aqui por módulo é operações de renda diária, né, que são as operações de day trade que a gente tem aí para esse mercado. E provavelmente você que já conhece um pouquinho da Atom, já escutou às vezes sobre os meus trades, já ouviu falar nas famosas zonas de proteção, que já demonstrei para vocês que dá para operar no mercado de dólar e no mercado de índice futuro. E essas zonas de proteção, elas também servem para as operações no DI, nos juros futuros. E até de forma um pouco mais fácil, porque o DI ele tem uma variação pequena por dia. Dependendo do tamanho do estresse que o mercado tem, você tem aí um pouco de flexibilidade em cima disso, porque um ponto no DI para uma instituição financeira é um monstro, tá legal? Então eu vou te ensinar de uma maneira um pouco mais profunda sobre essas zonas de proteção, que eu tenho certeza que vai poder ajudar você no DI com bastante eficácia e até menos estresse do que dólar ou índice para você fazer as operações. Tá legal? Então aqui o que você precisa saber sobre DI nesse tópico? Bom, a primeira coisa que eu separei aqui, antes da gente entrar muito a fundo nas particularidades do contrato de DI, que eu não quero que vocês fiquem ainda pensando em fazer conta, etc. Isso vai ser a partir do módulo 2 que a gente vai dificultar isso. Mas o que você precisa saber é o seguinte, que o mercado funciona das 9 às 4, ou seja, é um mercado um pouco diferente do que vocês estão acostumados de dólar, índice, que é o dia inteiro. Então, ele funciona das 9 às 4, tá legal? Inicia às 4h50 e termina às 6 o aftermarket, no qual eu não recomendo operações no after, porque você tem uma liquidez bastante reduzida e acertos de posição, então é bastante difícil operar o after de DI, tá legal? O cálculo de resultado é o seguinte, um ponto no DI, ele varia um pouco todo dia. Pode ser que ele esteja valendo um pouquinho mais ou um pouquinho menos, dependendo da taxa e de quanto tempo falta para o vencimento do contrato. Eu não quero ensinar esse cálculo agora para vocês, que é o cálculo que a gente chama de PU. Então, para você saber quanto está valendo um contrato de DI, você teria que calcular PU todos os dias. Mas você não precisa se preocupar com isso, só precisa saber o seguinte, se você comprar e se você vender com um ponto de ganho, você está ganhando. Não se preocupe, mas o custo, não tem como. Os custos do DI são muito baixos, tá legal? E com certeza você vai ganhar dinheiro, não se preocupe com isso. Então, quando você compra e quando você vende, um ponto pode variar nos DIs curtos, que a gente chama, que são aqueles que estão mais próximos do vencimento. Mais próximo do vencimento significa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Ele vale cerca de R$100, tá legal? Só precisa saber isso, não se preocupe, a sua plataforma ela calcula tudo isso para você e você não precisa se preocupar com isso. E os mais longos, como é um contrato que falta bastante tempo para vencer, tem duas variáveis, que é o tempo e a taxa, eles valem um pouquinho mais o ponto, que é em torno de R$150 a R$160, dependendo da taxa. Quando a taxa está mais baixa, ele está valendo mais, quando a taxa está mais alta, está valendo um pouquinho menos, tá legal? O lote mínimo de negociação de DI é 5 contratos, não tem mini mercado, não tem mini contratos, tá legal? Então, o legal de não ter os mini contratos é que você não fica tendo aquelas arbitragens e fluxos vindo de arbitragem de um mesmo contrato com o mesmo vencimento, tá legal? Que às vezes abre uma diferença lá entre o dólar futuro e o mini contrato de dólar futuro, ou até mesmo o mini índice. No DI você não tem isso, você só tem essa alteração entre os contratos, tá legal? Vencimento, ele possui vários vencimentos líquidos, mas você sempre tem o mais negociado,
que é o DI 1 FUT, que é o DI faca 21 hoje, tá legal? Então você sempre vê a vigência do contrato, daquele que está sendo mais líquido, e você pode operar vários vencimentos, DI faca 21, faca 23, 25, 27, 29, dependendo do seu apetite aí para o risco e como que você está assimilando essas operações. Tá legal? Então, o que eu queria contar aqui para vocês, que vocês precisam saber para aplicar essas estratégias que eu vou ensinar, é isso. Por enquanto, é isso que vocês precisam saber de DI. Tá legal? Bom, indo aí para nossas zonas de proteção, é importante toda vez que a gente vai começar a falar sobre zona de proteção, que não é só a zona de proteção, não é só isso que faz você ter boa rentabilidade ou conseguir executar a estratégia com perfeição. As pessoas perguntam, você vai super bem na sua zona de proteção, como é que você pega esses pontos, como é que você consegue ter um índice de assertividade tão alto, uma consistência grande, etc. A base para ter bons resultados é essa daqui, tá legal? Independente da estratégia, se é zona de proteção, se é rompimento, se é posição, se é um long short, seja ela qual for, você precisa lembrar desses 5 pontos que servem para que você tenha bons resultados. Não pode esquecer esses pontos de jeito nenhum, gente, tá legal? Então a base para que você tenha bons resultados é foco. Não tem como ser um trader fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, no WhatsApp e operando, no site da Globo vendo notícia e operando, etc. Então, ou acompanhando os trades chorões que tomaram pau naquele dia e você fala, eu também tomei pau, então eu estou junto com vocês, meus amigos, me abrace e chore, entendeu? Cai fora disso daí, que isso daí é perda de tempo, é besteira e ninguém vai pagar a conta para você. E aquele negócio que eu brinco, ser trader é como se você fosse um piloto de Fórmula 1, tá legal? Se você é um piloto de Fórmula 1, a equipe montou seu carro, colocou pneus, engenheiros traçaram a melhor estratégia para o seu motor, para o seu pneu, da aerodinâmica do seu carro, tá tudo funcionando bonitinho, você só tem que ir lá e pilotar. Se você está pilotando, olhando o seu concorrente, o seu adversário ali, o que vai acontecer? Você vai perder o foco e você com certeza vai bater seu carro, vai fazer uma volta pior, vai errar na curva, etc. e não vai conseguir ter o resultado esperado. Tá legal? Então, gente, foco é muito importante. Quando você está fazendo aquilo, você tem que estar. Outra coisa extremamente importante que assim não pode abrir mão é disciplina. Então, durante o tiroteio do mercado, no auge das notícias, é muito fácil começar a ter ideia e desviar daquilo que você planejou. Então, como eu comentei na introdução anterior, cara, trader, ele reage ao que está acontecendo. Então, você precisa tomar bastante cuidado de fazer isso conforme o seu controle de risco, conforme a sua estratégia que você já está acostumado, etc. Porque às vezes você tem as pessoas mais errando disciplina do que estratégia ou execução. Se você errou uma execução num ponto errado, mas você teve a disciplina para estopar, ok, funcionou. A disciplina, pelo menos metade dela está funcionando. Agora, se você não tem isso, a situação fica bastante feia. Então, você nunca pode abrir mão do seu planejamento e do seu controle de risco. Nunca esqueçam disso. Essa disciplina é o que faz com que você tenha sobrevivência e consistência dentro do mercado. Determinação. É fácil você desanimar quando você está tendo dias ruins, a operação não sai do jeito que você gostaria, etc. Então, imagina se eu fosse desanimar, principalmente pelos problemas que surgem off-trade, entendeu? Na minha vida, por exemplo, comprei uma empresa em recuperação judicial, depois foi muito difícil sair do processo de recuperação judicial, não foi tão fácil quanto a gente achou que era, etc. Mas eu poderia ter desanimado, ter desistido do negócio e as coisas terem sido muito mais fáceis, mas eu não desisti, fui até o fim, consegui vencer esse processo e consegui fazer as coisas realmente caminharem de forma positiva.
outras dificuldades no meu início de carreira, de não ter capital, etc., que eu acho que é a dificuldade que todo mundo tem, e essas dificuldades, esse desconforto que você tem é que vai fazer com que você cresça, tá legal? Tem até um vídeo famoso aí na internet que fala, acho que sobre a história aí do crescimento, que é doloroso, e que se toda vez que você tivesse que sentir dor e fosse no médico e ele te desse um remédio, você nunca ia crescer. Então a ideia você só cresce quando você sente essa dor, sente esse desafio. Ele é normal, mas você precisa ter essa determinação para continuar lutando, para conquistar as coisas, tá legal? Então você tem que estar para cima, porque as pessoas vão tentar te desanimar, as pessoas vão tentar jogar você para baixo, para que você não consiga fazer isso. E então você precisa ir para cima e mudar a história, tá legal? Porque hoje em dia tá muito fácil, o cara chegar lá, eu estou triste, eu estou em depressão, etc. Aí o médico vai lá, te dá um remedinho, aí você, nossa, eu estou curado, etc. Para crescer precisa ter dor, e vai incomodar, vai encher o saco, mas você não pode desistir. Concentração, você precisa estar ligado naquilo que você está fazendo, você precisa estar dentro daquilo que você está fazendo, para que você consiga ter foco, ter disciplina, ter determinação. Você só vai estar conseguindo unir esses critérios se você estiver concentrado naquilo que você está fazendo. E proteção, você precisa proteger o seu capital o tempo inteiro, seja dentro de uma mesa proprietária, ou seja o seu capital próprio, você precisa proteger o seu capital, você não pode aceitar perder, você não pode aceitar que as coisas se compliquem e você perca aquilo que você conquistou, aquilo que é a sua oportunidade, tá legal? Então você precisa proteger o seu capital o tempo todo, o tempo inteiro. Quem não reage e age, ou age e reage, e não tem essas características de foco, disciplina, determinação, concentração e proteção, não tem estratégia no mundo que faça com que você ganhe dinheiro. Tá legal? E aí acho que uma questão básica, acho que de definição, entre analista e trader, que acho que a questão de ação / reação, o trader burrinho, que eu até brinco, que é um cara que toma uma decisão bastante rápida e não fica pensando muito no que está acontecendo. Um analista, ele analisa um cenário, e ele auxilia na tomada de decisão perante algum determinado viés, tá legal? Então, a medida de sucesso de um analista não é dinheiro. Então, o cara quer acertar o macro, e ele tem vários dias para acertar dentro do macro, etc. Então, cara, você ficar lá analisando o dinossauro vomitando, triângulos assimétrico, ombro, cabeça, ombro, girafa, camelo, morcego, Batman, cara, cai fora disso daí. A maior besteira que já existiu no mundo, esse tipo de configuração. Desculpa, dou risada, porque realmente é um negócio meio... Eu não acredito em análise técnica desse jeito. Eu acredito que tem uma disciplina, etc., e que aqueles desenhos todos que os caras traçam lá é tipo, ou tá no suporte ou tá numa resistência. Entendeu? Não tem meio termo para isso. E o que é um analista? Então, o analista é o cara que não tem comprometimento, ele não precisa, ele não vai ganhar rios de dinheiro, ou não está sendo medido o dinheiro que ele ganha. Agora, um trader é um jogador, e jogador não é um apostador. Jogador é o cara que está reagindo ao que está acontecendo, é o cara que está agindo ao que está acontecendo. É a decisão rápida, ele está sempre reagindo ao que está acontecendo no curto prazo, está tomando uma decisão de entrar mais alavancado, menos alavancado, etc. E a única medida de sucesso é quanto dinheiro o cara ganhou. Não existe medida de sucesso para trader se ele acertou uma análise, se ele acertou uma jogada, etc. Só tem uma medida de sucesso para trader, quanto o cara ganhou. Então, assim, sabe o cara que está vendendo curso para você, etc. Se o cara não tem o track record, que ele conseguiu bons resultados sendo trader, como que você acha que ele pode ser um bom professor?
Então, só tem essa medida. Você não tem uma medida de, eu sou um bom trader, mas eu não tinha capital para ficar bom trader. Não importa se tem zero de capital, ele começa dentro de uma mesa proprietária hoje, que tem 1 bilhão de oportunidades para que o cara possa ter bons resultados aí. Então, é a oportunidade que você tem. Então, a medida de sucesso é dinheiro. Esqueça. Eu acertei o cenário, mas errei a mão. Cara, então você tem que ser analista, você não tem que ser trader, tá legal? Então não confunda analista com trader de forma alguma. Bom, zonas de proteção, o que é? Bom, a zona de proteção, basicamente, tá legal? É você executar uma estratégia à risca, que é com foco, concentração, planejamento, controle de risco, tudo aquilo que a gente já veio falando anteriormente, tá legal? Onde você possa se proteger, reagir ao que está acontecendo. Nunca esquecer que para ter bons resultados na estratégia, você precisa ter a base, tá legal? Então, é uma faixa segura para você executar uma determinada operação. E como que você vê essa faixa segura e qual é o conceito que você tem basicamente dentro de uma zona de proteção? Ela é super simples. Não falam que para você ganhar dinheiro você tem que comprar na baixa e vender na alta. Parece simples isso, né? E é simples desse jeito. É que as pessoas querem complicar e tentar enxergar. Caiu, então agora é hora de vender. Por que é hora de vender? Porque eu acho que vai cair mais, ou enfim, estou operando a favor da tendência, alguma coisa desse tipo. Mas meu negócio já caiu lá de cima e você está buscando um trade de curto prazo. Você não é analista, você não sabe o que vai acontecer depois. Se você não sabe o que vai acontecer depois, cai fora disso daí. Por que você tem que cair fora daquilo ali? Porque você é um trade de curto prazo e você não está lá para ter uma bola de cristal e adivinhar para onde o mercado vai. Então, você precisa só saber o seguinte: tem uma guerra entre compradores e vendedores. Então, você precisa comprar na baixa e vender na alta, simples assim. Então, a lógica é tão simples como isso. Então, dentro dessa briga, assim como você tem no mundo consumidor, que quem vende quer vender um produto extremamente mais caro e quem compra quer comprar o mais barato possível, tá legal? Então, no mercado é assim também. As pessoas elas tentam vender pelo preço mais caro e tentam comprar pelo preço mais barato. E é isso que está acontecendo com você. Então, quando o comprador está atacando, o vendido ele precisa se proteger em algum lugar, ou seja, ele vai tentar vender no mais caro possível, para que o comprador ele já não tenha mais aquele fôlego para continuar atacando. E o inverso também é verdade, tá legal? Então, o que acontece? Quando as pessoas estão compradas, ou montar uma posição comprada em alguma coisa, o que acontece? Ela vai pagando para cima, para cima, para cima, para cima, para cima. Para quê? Para que você tenha cada vez menos gente vendendo e que ela tenha cada vez mais margem, para que aquele produto custe cada vez mais caro, tá legal? E aí, num determinado nível, o cara que está vendendo aquele produto e a margem ou vendido, tá legal? O dinheiro dele está acabando e o cara começa a fazer, bom, tem que começar a vender esse negócio, senão eu vou tomar bastante prejuízo. Então é tão simples quanto isso, tá legal? A operação é você vender quando o comprador está acabando o fôlego, tá legal? E comprar quando o vendedor já também não tem fôlego para continuar vendendo. Então imagine um cabo de guerra, tá legal? Em certos momentos, um dos lados estrategicamente deixa o outro gastar mais energia para que você ache que está ganhando. Mas quem tiver mais energia e força no final é que vai vencer. E o que você se aproveita dentro dessas zonas de proteção? E aí eu vou montar aqui um Excelzinho aqui, ó, para que você... Opa, deixa eu... para que você possa
Vamos montar aqui nosso cabo de guerra, né? Só coloquei esses números aqui para que a gente tenha só referência aí ao que se está ganhando ou não está ganhando espaço. Tá legal? Então esse amarelinho aqui seria o ponto neutro do nosso cabo de guerra. Tá legal? Então o que acontece? Quando os vendidos estão ganhando o espaço dos comprados, então o que acontece? Você começa a ter o deslocamento de força para um lado ou para o outro. Tá legal? Então o mercado é esse cabo de guerra. Então você tem esse cabo de guerra se deslocando dentro desses patamares aqui que a gente colocou para vocês. Então o que acontece? O vendido está começando a ganhar o espaço do comprado. Então o que acontece? O vendido vai lá, está ganhando esse espaço aqui do comprado, o comprado está cada vez mais apertado ali no final, né? Isso daqui ficou já as zonas onde o comprado está, e aí num determinado momento ele vai começar a se defender em alguma região, e aí ele começa a se defender em alguma região, e aí o que acontece? O comprado ele vai recuperando o espaço dele, e isso é o que acontece com os preços, tá legal? E aí a gente vai demonstrar isso daqui na prática para vocês, para que vocês aprendam também o que está acontecendo. Então, o que acontece? Essa briga de cabo de guerra é onde a gente vai encontrar as zonas de proteção, porque ninguém passa direto, tá legal? A corda ela balança e flutua de um lado para o outro. Então, é isso que a gente precisa fazer e entender dentro da estratégia de zona de proteção para que a gente consiga ter um bom resultado. Identificar esse cabo de guerra e fazer essa operação um pouquinho, ver essas oportunidades contra aonde que o vendedor vai se defender e aonde o comprador vai se defender. Isso é identificar as zonas de proteção. Tá legal? Então é isso, galera. Terminamos aqui a primeira parte do módulo. Vamos entrar mais a fundo na estratégia na próxima aula. Não perca!